Bem-vindos ao podcast Alavancados, o podcast que fala dos bastidores do mercado financeiro. Eu sou o Dan Cohen e hoje comigo Arthur Farache, um cara que está revolucionando o acesso a investimentos alternativos no Brasil. Então, follow the money e fica comigo. Bem, gente, hoje então a gente vai conversar com o velho de guerra, amigão Arthur Farache, que é fundador da Hurst. E a Hurst, o que é? Uma plataforma que se propõe a universalizar o investimento em ativos alternativos. Quase que uma mesa de special seats para as grandes massas. A Hurst já originou bilhões de reais em basicamente 5 classes de ativos, que são ativos judiciais, royalties musicais, obras de arte, cripto e ativos internacionais. Arthur, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui e uma honra poder falar para a sua audiência. E lembrando, né, que a gente se conhece desde a época da Into lá atrás, faz bastante tempo, né? 2014. Isso, é outro mercado. Arthur, começar aqui te fazendo uma pergunta que eu imagino que todo mundo queira te fazer, tá? Mas não sei se todo mundo tem a coragem de te fazer. Qual dessas duas cantoras você investiria nos royalties? Valesca Popozuda ou MC Pipoquinha? Olha, Conhece? Conheço. É impossível dizer que eu não conheço esses dois artistas. Eu vou te falar que funk acaba sendo pouco representado dentro do nosso portfólio. Então, a gente tem pouco histórico de funk. A gente, com certeza, precisaria olhar aqui o histórico dos últimos anos de faturamento para entender como que precifica esse catálogo. Agora, com certeza, de olho fechado, se eu tiver que fazer uma aposta de olho fechado, eu iria na Valesca. Atende um público maior, né? Tem um histórico mais antigo. É mais antigo e eu acho que também as letras são um pouco menos pesadas, né? Beleza. Então, cara, já puxando o gancho que a gente começou falando de música, né? Cara, eu queria entender um pouquinho. Quando o cara ele investe em royalties musicais, né? O investidor, o que ele está comprando? Às vezes que aquelas músicas aparecem numa plataforma de streaming, ou ele também pega dinheiro de show. O que esse cara está comprando no final das contas, né? E qual o retorno dessa classe de ativos, em geral? Ótimo. Bom, ele está comprando... Se ele comprar um certificado de recebível hoje na plataforma da Hurst, esses certificados têm uns lastros que é baseado nos recebíveis futuros. E aí tem que ver qual a operação, se é uma operação de 3 anos e meio, de 4 anos, do que aquele catálogo vai gerar em 2 sistemas de arrecadação diferentes. O sistema de execução pública, que é o que vem pelo ECAD, e o sistema digital, que aí vem de uma agregadora, que agrega a receita de várias plataformas de streaming. Então, a depender do catálogo, você tem uma concentração mais em execução pública ou uma concentração maior em digital. Depende muito. Execução pública é show. Não, execução pública a grosso modo offline. Então, TV, offline, tá. Rádio e show também. Mas existem outros tipos de execução pública com rubricas que não costumam ser tão representativas. Tá. E é fácil, porque assim, o streaming acho que é razoavelmente fácil de acompanhar, que você tem as plataformas, né? Mas execução pública, cara, é fácil de você rastrear todos os pontos de receita, cara? Olha, por incrível que pareça, o ECAD conseguiu construir um sistema de monitoramento bastante eficiente. E aí, para quem já fez festa um pouco maior, assim, de 100 pessoas, 200 pessoas, já teve um agente do ECAD cobrando, falando, olha, esse aqui é o boleto dos royalties que você tem. Quem já fez festa um pouco maior, com certeza vai reclamar e falar, pô, como esse ECAD é chato pra me cobrar nível. Aqui. Chega nesse nível. Então é eficiente o negócio. Então, assim, dependendo pode ser tanto a pública como pode ser plataforma. Exato. Entendi. E aí vocês deixam claro isso pro investidor. Na lâmina vai estar explicado qual que é a concentração ou como é que é dividido a receita daquele determinado catálogo da operação em questão ali. E a taxa de retorno para os dois é parecida? Olha, a taxa de retorno não muda muito, porque é tudo uma questão de precificar, trazendo a valor presente o fluxo.
dado que o nosso custo de capital no Brasil é o mesmo, em condições normais, não deveria mudar muito. Mas a gente está falando de operações hoje que pagam entre 18% e 24% ao ano. Tá. Com pagamentos mensais. Essa aqui é a beleza dos royalties. Mensal. É. Caraca. Então você recebe e você já repassa. Você recebe com um mês de delay do mês anterior? Alguma coisa do tipo? Não, depende muito. Aí tem uma variação grande. O ECAD acontece de ter 3, 4 meses de delay. Tá. O streaming depende, mas o faturamento que eu recebo nesse mês, eu pago no começo do mês seguinte. Entendi. Então todo mês você está recebendo? Todo mês. Pô, animal. Todo mês. E aí você foi de precificar, né? E aí eu vi que vocês fizeram, acho que ano passado, né, o catálogo da Maiara e Maraísa, né? E aí eu fico parando para pensar em precificação, porque é o seguinte, você pega um Legião Urbana, você tem uma série histórica gigantesca e meio que já está na perpetuidade, você já sabe mais ou menos o que vai fazer. Mas, tipo, cantores mais novos, assim, que lançam hits, cara, você não tem uma volatilidade muito mais alta, não é muito mais difícil de se precificar? Não, com certeza, com certeza. Acho que existe aí um conceito que é o dollar age, em que você considera quantos data points você tem em relação a faturamento do catálogo. Então, quanto mais velho, mais antigo, você tem mais vezes que aquele faturamento se concretizou no tempo. E aí você tem mais dado histórico para precificar. No fim do dia, o que a gente faz é aumentar ou diminuir uma taxa de desconto relativa à nossa própria ignorância em relação ao comportamento daquele catálogo. Fato é que, hoje, depois de 3 anos e meio, quase 4 anos fazendo isso, a gente já tem muitos dados dos catálogos que a gente fez negócio. Hoje a gente tem um catálogo de mais de 260 mil músicas. 260 mil músicas? Participações em 260 mil músicas. Então, hoje a gente tem muito dado para projetar comportamento. Então, ajuda a gente. Era um mercado que já existia, cara? Lá fora, sim. Não, aqui? Porque pô, vocês têm 260 mil músicas? Não. De forma... Vocês que desbravaram, assim, tipo... Como funciona? Vocês chegam para uma gravadora? Como vocês não quero pegar a fórmula que você quer, mas assim... Parece muita coisa, cara, para um negócio muito recente. Olha só. De forma estruturada, olhando como um investimento puro de mercado financeiro, digamos, nós fomos os pioneiros. Mas antes, com certeza, já houve notícia de um empresário vai lá e compra um pedaço do catálogo de um artista sertanejo, ou um sócio de uma gravadora pequena foi lá e comprou um catálogo. Esse tipo de negócio sempre aconteceu no Brasil, né? Mas dentro desse nicho. E aí a gente, em 2020, em julho de 2020, a gente saiu com a primeira operação. A história é bem simples. Até a pandemia, quando começou a pandemia, a gente tinha 2 classes de ativo, que eram precatórios e imobiliário. E aí, com a pandemia, a gente viu que ambas iriam atrasar, né? Você imagina, a justiça... Com certeza. Ia os juízes para casa, os eventuários da justiça para casa iam atrasar, o imobiliário também, as obras iam atrasar. E aí eu já estava olhando um pouco direito autoral, porque eu trabalhei com direito autoral como estagiário em 2002, no escritório do Dr. Ricardo Bacelar, que hoje é meu amigo. E aí lá eu tinha trabalhado com direito autoral, tinha alguns clientes super importantes, tipo Sebastião Salgado, assim, sabe? Sei. E aí, isso sempre ficou na minha cabeça. Mas com a Rust a gente começou a olhar um pouco o direito autoral, sem muito afinco, né? Sem muita vontade, até que veio a pandemia e falou, bom, agora eu tô com vontade, preciso tirar essa tese do papel. E aí a gente começou a falar com um monte de gente, advogado, produtor musical, empresário, artista, editora de música, ECAD, associação que compõe o ECAD, agregadora. E aí a gente conseguiu fazer uma operação com a New Music, do Eriton, em julho de 2020. Foi uma operação pequena, de R$300 mil. E aí de lá para cá a gente cresceu super bem. E aí a gente levantou um fundo, etc. Então, acho que foi rápido, assim. Não, foi bem rápido. Hoje a gente tem mais ou menos 290 milhões em royalties de músicas alocados. E como funciona isso, cara? Quem deixa de ganhar? Você está pegando uma parte do dinheiro que o próprio artista ganharia? Depende.
Ou da gravadora? Depende. A gente faz negócio com todos os titulares de direitos que estão envolvidos na cadeia da música. Então, desde o compositor, que acho que é o primeiro, produtor musical, o arranjador, a editora, a gravadora, seja gravadora grandona como as majors, seja uma gravadora que se chama selo, que são as gravadoras menores. Então, todas essas pessoas que estão envolvidas como titulares de direito autoral, a gente faz negócio. Normalmente, a gente compra 30%. Então, a ideia aqui é sempre ser minoritário, num percentual que não vai incomodar muito no longo prazo. Tá. Então, a gente se preocupa em não ser... com exceção de alguns deals muito específicos, a gente se preocupa muito em que, no longo prazo, a relação nossa com o artista se mantenha boa e positiva. Tá certo. E aí, cara, tem um negócio que eu acho interessante, que assim, quando você pega, tipo, uma Maiara e Maraísa, elas têm, você pega nas redes sociais, são milhões e milhões de fãs, né? Vocês conseguem trazer esses caras como investidores? Porque, não. Assim, eu fico imaginando que a gente tem muita geração Z e Y aí, que está começando a investir. E, pô, eu imagino que um cara desse se identificaria muito mais com um cantor, com uma dupla sertaneja, do que com ações da Petrobras. Então, minha intuição diria que deveria existir alguma transmissão, entendeu? Mas não é um negócio fácil. Ainda isso é muito tímido, né, na nossa base. Com algumas raras exceções, a gente tem investidores que são também fãs. Então, por exemplo, quando a gente fez a operação do Toquinho, eu sei dizer exatamente alguns investidores que são fãs do Toquinho que colocaram dinheiro na operação. Mas aí já é uma faixa etária talvez até mais elevada, né? É uma faixa etária mais elevada, talvez um público diferenciado. Na grande maioria dos casos, como o nosso ticket mínimo é R$10.000, acaba deixando de fora muita gente, assim. Mas a gente acredita no que você falou. A gente está 100% olhando para o mesmo lugar. A gente acha que vai haver aí uma intersecção gigante entre as pessoas que gostam. E aí tem um outro lance, né? Eu acho que o investidor ele precisa ter um capital, precisa ter patrimônio para investir. Então, por mais que ele não seja fã, por exemplo, como você citou, da Maiara e Maraísa, mas pelo fato dele se identificar com o ativo música, ele vai se sentir mais próximo e vai tentar entender por que aquele catálogo de música da Maiara e Maraísa tem um retorno interessante para ele. Entendi. Ele pode não ser fã, mas ele gosta, ele se sente próximo e ele acredita no ativo diferente da música como um potencial melhor de dar um retorno, que tem mais a ver com ele do que ativos mais distantes ou mais tradicionais. Entendi. Mas, por exemplo, você acha que um investidor que tem a possibilidade de ganhar, vamos supor, 20% com música e 20% com arte, ele vai diferir... Tipo, para ele o que importa? Os 20% ou se eu vou ganhar esses 20% com a música ou com a arte? Você acha que tem alguma diferença? Olha... Assim, seria ótimo que tivesse, né? Mas 20% não são 20%? Eu acho que hoje o que conta mais para ele decidir entre operações com a mesma rentabilidade é liquidez. E a gente tem tentado inserir muito na análise de risco do nosso investidor o fator risco, explicando quais são os tipos de risco, etc. Mas eu confesso que eu acho que hoje a liquidez da operação conta mais para ele tomar decisão, tá. Considerando que as taxas de retorno são equiparáveis, ele olha mais a liquidez, ou seja, operações de mais curto prazo, etc., do que o perfil de risco em si. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente ainda está no começo de uma consciência do investidor, e que está chegando, mas de um ganho de consciência do nosso investidor brasileiro de considerar risco, olhando, e sobretudo, o perfil da carteira dele em outros lugares. Sim. Mas acho que a gente chega lá, a gente já caminhou bastante. Tá certo. E aí, falando de arte, né? Que eu acho que é o segundo... Cara, eu acho que música e arte são dois mercados que chamam muita atenção porque são muito distintos, né? Na arte, a gente já vê alguma coisa um pouquinho diferente, né? Então, você tem alguns caras que são consagrados, como o Volpe, de Cavalcante, né? Tomi Otaki, né? E aí, eu acho que também o conceito é um pouco diferente, né? A liquidez vem com a venda de uma obra, né? Muito mais parecido com o mercado de ações. E aí seria meio que uma ação, uma blue chip, né? Porque, tipo, são caras muito mais estáveis.
Você consegue dar um retorno também da ordem de 20% para esse tipo de investimento? Olha, o mercado de arte é muito mais desafiador, né? Porque a gente está olhando um ativo que não tem fluxo de caixa, que é puro equity, e que a gente depende de venda no mercado que normalmente é opaco e ilíquido. Mas a gente tem conseguido dar um retorno entre 14% e 20% ao ano. Depende muito do ativo. E aí, uma coisa interessante dessas operações de arte é que aí sim tem muitos fãs e amantes de arte. Nessa operação, a interseção é grande. Tá. Até porque uma das features, uma das funcionalidades da nossa operação é que se ao final daquele período projetado as obras daquele acervo não for vendido, os investidores têm a opção de comprar com desconto. Então você consegue, entrar ali e acabar comprando aquela obra para você com desconto. Isso é uma coisa que a gente colocou e consulta sempre os investidores que entraram em cada operação. Mas, sem dúvida, o mercado de arte no Brasil, também no mundo, ele é mais opaco e líquido, né? Então, mas você já teve são riscos diferentes. Já teve alguma operação que não deu? Porque, assim, uma coisa que eu vejo também em arte, cara, por mais que ele seja opaco e líquido, parece que é um mercado que está sempre subindo, né? Se você investir da maneira correta. No geral, ele acompanha a inflação. No mínimo, ele acompanha a inflação, no geral. Tá. Então, o problema é que você não consegue vender no momento que você quer vender. Então, você tem que ter um apetite de poder esperar, senão você acaba queimando a obra e vendendo por um desconto muito grande. Entendi. Acho que esse é o maior problema. Você tem flutuação de liquidez nesse mercado? Você tem horas que tem mais liquidez para vender e menos? Você tem. Então você pode ficar um tempo mais longo. Exato. Não tem jeito. E aí o projetado é 15% a 20% de retorno ao ano. Por aí, a beleza dessa coisa é que ele é muito, muito descorrelacionado. Né? E é um ativo que está conectado diretamente com a preferência de consumo da classe alta. Né, dos indivíduos com muito dinheiro. E aí, se você está comprado em varejo, seria importante você ter um pouquinho que está mais atrelado ao consumo de classe alta, etc. É interessante você pensar nesse termo de portfólio, né, desses ativos que você está falando não terem, digamos, correlação, né, com outros ativos que os investidores já investem naturalmente, como, por exemplo, ações. Né? Exato. Mas olha, é um ativo que eu gosto muito. Eu acho que pela tese, ter um pressuposto de já entrar com desconto deixa o investidor muito protegido. Assim. Sim. Então, a gente já entra com desconto sobre o valor, digamos, justo da obra naquele momento de mercado. Assim. E aí você trabalha junto com as galerias, muito provavelmente. Trabalhamos com as melhores galerias, a gente tem parceria com os melhores galeristas do Brasil. E aí tem um ponto importante é que esses galeristas acabam ajudando a valorizar aquelas obras. Então, muitas vezes, obras nossas estão sendo expostas em Nova York, em Londres, participando de feira, saindo em revistas, saindo em algum tipo de catálogo, etc. Isso tudo ajuda a valorizar bastante. E novos artistas, cara, que eu compararia com as small caps, né? As galerias também têm muito incentivo, né, para patrocinar novos artistas. Um cara desconhecido, eu já vi várias histórias de galerista que ficou com quadro, né, com obra e fez uma puta, né, uma exposição, mandou pro cara para fora e acabou, né, ganhando uma parte da valorização. Vocês têm acesso a esses artistas? Vale a pena ou é um mercado ainda muito incipiente no Brasil para você gastar seu tempo? Olha, eu acho que é difícil a gente conseguir levar esse tipo de operação de mercado primário de artistas contemporâneos ou ultracontemporâneos direto para o varejo. Acho que é mais difícil de entender e mais arriscado. A gente já fez operações com ultracontemporâneos com os investidores que vocês fizeram? A gente fez. Com um investidor único, inclusive, que ele tomou toda a operação. Então, é um investidor private, assim, super consciente, gosta de arte. Eu não posso falar o nome do artista aqui, mas... Mas era um artista novo também? É um artista super novo. Mas olha que interessante. A gente fez a operação com esse artista. Na sequência, teve uma grande feira aqui em São Paulo que essa galeria levou essas obras. Deu sold out. Vendeu todas as obras desse artista. Tá. Calma lá.
esse investidor único tomou risco, tá? Não foi sem risco, tomou risco. Fez 2 vezes o dinheiro. 2 vezes o dinheiro? E depois disso, escuta isso, o curador do MASP, o Adriano Pedrosa, sugeriu, gostou do artista e entrou em contato com a galeria e falou, olha, eu gostei dessa obra aqui, eu quero trazer um sponsor do MASP para comprar essa obra, para que essa obra vá para o MASP. E o sponsor do MASP vai doar isso. Aí o galerista ligou pra gente, a gente ligou pro investidor, falou, aconteceu isso. Ele falou, não precisa trazer sponsor nenhum. Eu dou essa obra aqui Caraca. pro MASP. E aí, aliás, eu até tenho que ver como é que tá isso, eu ainda não olhei. Então, aconteceu isso, foi interessante. Fez 2 vezes dinheiro. Cacete. Mas assim, foi algo... Não, mas é isso, muito né? Tava específico. tudo meio que alinhado, né? A galeria, alinhado, todo mundo alinhado. Não, quando a gente fez a operação não tava tudo alinhado, Não? foi risco. Foi risco mesmo? Foi risco. O cara deu sorte. Deu digamos sorte. assim. Tá. Deu sorte ou não? Foi Mas, assim, competência dele de olhar o artista e falar, olha... Mas isso chegou para vocês e vocês mostraram para esse investidor. É isso. Chegou pra gente, a gente fez toda a pesquisa, todo o research, a gente viu o histórico, a gente viu alguns, digamos, alinhamentos artísticos que esse artista em específico tem com o que está acontecendo lá fora, ou com uma tendência artística aqui dentro. A galeria é pequena, uma galeria mas que tem um track record sólido, apesar de ser pequena. A gente falou, olha, vale a pena fazer uma aposta, mas não vamos levar para o varejo. E aí a gente ofereceu essa operação já pronta, com tudo bonitinho, com research, etc., com a lâmina, com os contratos, e etc. E aí esse investidor tomou. Entendi. Cara, você já chega com o dinheiro upfront para comprar um negócio desse ou ele depende do você pegar o fund do Depende muito. Então você chega quase com um contrato de compra e venda que ainda, digamos, precisa ser assinado e aí depende de você trazer. Todas as condições já estão acertadas, só que... Não, às vezes a gente faz upfront porque na originadora, que é a empresa que monta a operação, ela tem um caixa que pode fazer. Mas depende. Aí é oportunístico, assim. Às vezes tem, às vezes não tem. Porque, assim, o bom de tomar risco é que você pode ter, digamos, um spread maior na hora de ganhar, né? Você está tomando risco. O ruim é que você pode micar e você deixou de ser um intermediário e você acabou tomando o risco de os proprietários. Mas esse é o negócio da originadora. Esse é o negócio da originadora. É por isso que ela tá ali. Tá. Entendi. Então tem que tomar risco. Tem que tomar risco. Tá. Pô, legal, inclusive isso é legal. Gente, olha só, vou te contar uma história. Agora a gente acabou de fazer uma operação diferente de obra de arte. Tá. É uma galeria que tá indo fazer uma feira em Nova York, se não me engano. Eu não vou lembrar porque é muita operação, muita coisa. Mas é fazer uma feira fora. E precisa de um capital para levar as obras de um artista específico para essa feira fora. Chegou para a gente e falou, olha, estou precisando desse capital que vai estar incluso aí todos os meus custos de logística com as obras, as pessoas que eu tenho que contratar, levar passagem aérea, etc. E aí a gente fez um deal em que a gente pegou, se não me engano, um número 6 ou 8 obras em relação do cara, um loan to value, um LTV aí de 30%. E a gente fez o financiamento de todas essas obras para o cara. As primeiras obras que ele vender, eles vão servir para repagar o investidor. Tá. E com retorno mínimo que a gente combinou com ele. Então, e nessa operação, a originadora precisou colocar na subordinada. Então, a gente fez um CR com cota sênior que a gente vendeu na plataforma e na subordinada que a gente, os sócios e a originadora colocamos e trouxemos alguns investidores privates para colocar na subordinada. Tá. E a sênior a gente vendeu para o varejo na plataforma. Então, o investidor de varejo está safe, está mais protegido. Então, essa aí não é o equity, é um crédito mesmo, né? É um crédito mesmo. Que tem como que colateral. pode se transformar num equity de obras com puta desconto. Sim. É isso. É isso. Mas aí você tem Mas aí não é ultra renda contemporâneo. São obras de um artista muito consolidado. Menos risco Exato. desse lado, né? Exato. E aí você tem uma senior que deve pagar um valor fixo e a subordinada tem todo o benefício, digamos.
Porra, animal, o benefício e o risco. E aí, tipo, você tem... Esse é um empréstimo de quanto, assim? Pode abrir, mais ou menos? Não é grande. Se eu não me engano, é uns 400 mil. Tá, e aí você tem investidor... E aí, numa dessas, você tem investidor para entrar junto. Você já tem uma base de investidores. Tem. A gente tem uma base de investidores de privates que adoram sub. Isso, A gente sabe exatamente que esses caras querem tomar sub. 2 tipos de investidores, né? O que vai tomar o ticketzinho menor, que pega uma cena desse, e aquele que é um cara mais sofisticado, que é o private que vai entrar numa sub. Tem caras lá que adoram sub. São os tomadores de sub, não adianta se ligar para ele para falar de cota única ou sênior, que ele tá fora. Cara, mas é isso, porque assim, eu acho que no final, eu tava falando, né, que você tá levando o special situation para as massas, mas é isso, porque assim, quantidade de cara que adoraria investir em cota sub de FDIC, desses FDICs consolidados, mas os caras nunca abrem. Nunca abrem. Não vão abrir. Né? Então acho que esse é o puta diferencial aí de vocês. Continuem assim, porque uma hora a gente põe uma graninha. Obrigado, boa. Olha, engraçado você falar isso de levar para as massas, etc. Quando a gente começou a empresa, esse era o ideal nosso. Usava o verbo democratizar. E aí, aí a gente começou, né? E aquela briga de marketing online, CAC, LTV, aquela coisa que o empreendedor conhece muito bem. E aí, cara, você está disputando clique com bolsos profundos, concorrentes que tem bolsos profundos que estão captando o cara e vão pegar um share of wallet de 100% do cara. E aí, beleza, o cara vai se pagar em 1 ano, 2 anos, etc. Essa é uma briga dura para uma startup que está começando. E aí, a gente sempre olhou para essa equação e falou, pô, como é difícil essa equação fechar, etc. Por mais que a gente tenha mais margem, a gente está trabalhando com alternativos e tal. E logo, a gente percebeu pelo mercado que havia interesse de outros tipos de investidores. Então, começaram a vir investidores privates, que eu comentei, começaram a vir investidores profissionais, tanto casas de family office, gestoras, bancos, etc. E hoje 90% do nosso, digamos, capital investido nas nossas teses vem de profissionais. Profissional / institucional. Ah, é? Investidor profissional / institucional. E aí a gente trocou o verbo democratizar por universalizar. No final do dia é isso. Interessante. Temos de volume de capital, né? Volume. Mas sabe o que é interessante, cara? Que assim, se você pegar todas as plataformas, né? Pegar um Lending Club da vida e tal, todos eles começaram com essa cabeça de, né, pessoa física investir, e todos eles terminaram com institucional / profissional. E aí, cara, essa até é uma pergunta que eu ia te fazer. O material que vocês produzem é do caralho, o material de análise. O que eu acho que acontece? Você meio que passa a responsabilidade para o investidor de se educar e estudar. E eu acho que, cara, nem sempre o investidor quer essa responsabilidade, né? Porque, não sei, ele faz alguma outra coisa. Eu adoro, né? A gente adora. Mas eu acho que tem muito cara que não. E aí, você pegar mesmo o caso das fintechs no Brasil de peer-to-peer, o que eu vi os caras fazendo, né? Eles primeiro começavam com single names, aí depois faziam, vou criar agora o portfólio alfa. Então, em vez de você alocar, põe o dinheiro aqui que eu aloco para você. Você já pensou nessa possibilidade, cara, de você virar quase que um asset manager de ativos alternativos para esse investidor? Porque aí eu acho que você balancearia o institucional versus, digamos, o pessoa física. Vocês já pensaram nisso, cara? Já. Bom, primeiro que foi de propósito, que o material é mais denso mesmo. E é bom pra caramba, cara. Obrigado. Então foi de propósito. Você tem uma área de research? Tem. Não dá para dizer que a gente tem uma área de research, mas a gente tem uma área... nas originadoras, a gente tem pessoas que são capacitadas para trazer... para fazer a due diligence bem feito, fazer o underwriting bem feito, etc. E trazer as informações do que a gente originou, que usou na originação para a lâmina de investimento. Mas foi de propósito, foi proposital. Tanto que quando a gente foi decidir, vamos colocar isso para R$1.000, R$500, 10. A ideia é que o investidor ele ache que R$10.000 é um valor importante e que ele se esforce para estudar um pouco mais e saia um pouco mais bem informado depois que estude, tire todas as suas dúvidas. E realmente a gente percebe que a grande massa de investidor prefere não ter o trabalho de estudar, mas a gente acaba forçando um pouquinho. Alguns ativos com os quais a gente trabalha ajudam porque são ativos que parecem mais legais, né? Então, música, arte, filme e tal. Mas a gente tem tido um certo sucesso em conseguir investidores que têm se informado mais e aprendido mais. Sobre fazer portfólios, com certeza. A gente não tinha licença para fazer isso,
mas em agosto, setembro do ano passado, saiu a licença de gestora. E a ideia, em algum momento, acho que não esse ano, mas para o ano que vem, é fazer uma carteira administrada em que o cara coloca o dinheiro lá e a gente consiga legal. Alocar via carteira administrada em vários ativos diferentes. Então você vai ser, digamos, uma parte do bolso do investidor em, digamos, ativos alternativos. A ideia é líquidos e tal. Inclusive, trazendo originadores que não são originadores do nosso grupo, né? São de outros lugares. Sim. Vamos falar desses caras? É a Mina dos Seus Olhos, Cedar Tree, agora, cara? Cedar Tree é... É a Mina dos Olhos, assim? Tipo a grande... Que é recente, não é? É recente. É a nova grande oportunidade. É difícil dizer que é a mina dos olhos. Acho que tem várias. Tem várias oportunidades interessantes. E nessas que, poxa, eu estou colocando meu dinheiro, inclusive, tem uma posição relevante nessa operação do Cedar Tree aqui no Brasil. Bom, eu acho a tese muito legal, né? Essa tese chegou lá na Rust por uma pessoa que trabalhou lá com a gente, que estudou com um dos fundadores da gestora lá nos Estados Unidos. Aí, olhando um pouco mais de perto esse negócio, acho que a gente tinha duas dúvidas aqui, né? Por que esse cara precisa de dinheiro para exercer a stock option? Sim. E a segunda dúvida é por que é o nosso dinheiro? Cara, assim, eu li bastante. E a mesma conclusão que cheguei, porque assim, não é um dinheiro que você pode dizer que é barato, né? Eles emprestam 5%, e fica, acho que, de 20% a 40% das ações. Então não é um negócio que você pode falar assim, pô, no-brainer, né? Não é. Eu falei, por que o cara não vai no banco e pega essa grana emprestada? Então, essa era uma pergunta, essa era uma pergunta importante pra gente responder quando a gente começou a olhar. E a outra é, peraí, mas por que o nosso dinheiro aqui no Brasil tupiniquim, né? Tem tanta liquidez nos Estados Unidos, né? Caiu aqui. Exato. Aquela história, né? De vez em quando tem um amigo em Miami que fala, pingou um precatório aqui. Eu falei, amigo, você tá em Miami... Pegou um precatório pra você acha que o precatório é bom ou é ruim? O cara ainda acha que é bom. Então, cara, não. Então é meio parecido a história, né? Então... e aí, respondendo de trás pra frente, é meio que assim... existia uma questão de relacionamento pessoal, mas existe uma idiosincrasia do mercado americano que é operar secundário de ações nos Estados Unidos só para gestoras pequenas, de até um determinado tamanho de AUM. Então, gestora grande não pode operar o secundário. É isso? Isso é um dos motivos, né? Então, poxa, vai ser difícil você ver um fundo de secundário de uma gestora muito grande. Entendi. Né? Numa BlackRock da vida. Então, tinha uma questão pessoal, né? Da pessoa que trabalhava com a gente conhecer o fundador da escola. E aí a gente começou a olhar e falou, olha, o cara que tem stock options da empresa, ele quer virar página. Ele não quer ter que virar acionista na essência da palavra. É verdade. Então, e aí, entre não ter ação, que é o que ele não vai acontecer, e ter a ação pegando dinheiro emprestado tipo, da Cedar Tree, me parece que ele precifica de uma maneira muito simples isso e falou, cara, vou resolver logo isso, virar a página e seguir em frente. Esse cara já está trabalhando em outra empresa de tecnologia. E esse cara normalmente tem stock option de várias empresas diferentes, né? Ele precisa ir fazendo liquidez ao longo do caminho. Portfólio. É importante para ele. Então, e acaba que ele monta um portfóliozinho. Então, a gente decidiu fazer... Ele é o rico pobre, né? Isso. É o rico no book velho. É isso. Então a gente decidiu fazer e a gente tem acompanhado o portfólio, tem saído notícias super importantes, assim. Isso é uma pergunta que eu ia fazer. O cara tem o recebível, né? Vocês fazem tudo com essa base recebível, né? É single name? É uma empresa? Não, é ele o tem portfólio inteiro da Cedar Tree? Legal. Você securitizou os benefícios econômicos da cota. Tá. E aí, cara, por exemplo... sei lá, 2, 3 semanas atrás, saiu uma notícia da Scale AI, que fez uma nova rodada, um valuation, que fez no dinheiro do fundo, marcado no fundo, 25 vezes. É isso. 25 vezes? É bizarro. É porrada. Cara... Assim, as empresas do fundo estão com uma marcação de 70% de desconto em média. Não lembro se é 70 exato, mas assim, 68, 72. Vai ter empresa que vai quebrar. Vai ter empresa que não vai dar certo. Só que, mesmo assim, isso que é louco, né? Porque assim, o VC tem 3 tipos de empresa. Aquelas que explodem, que porram, aquelas que vão mais ou menos, e as que quebram.
Nesse caso, as que são mais ou menos, como você já está comprando com puta desconto, elas Mas vão pera torrar aí, também. não é só que eu tô comprando por desconto. Todas as empresas do portfólio já estão no rodada F. Ah, já estão... Esquece, assim. Vai ter. É difícil ter quebra, Tá. mas pode ser que não tenha 25 vezes. Pode ser que tenha 15% ao Mas ano. isso reverteu o quê? O fundo valorizou quanto? Não marcou a cota. Não marcou porque, ainda? não marcou, mas vai... Eu não sei exatamente qual a participação dessa empresa no fundo, mas vai dar uma boa Caraca. rentabilidade. Puta, Então, animal, hein? sei lá, no começo do ano, em fevereiro, teve um anúncio de uma outra empresa, acho que, se eu não me engano, a Grok, que recebeu um investimento do fundo da Arábia Saudita. Então, é um portfólio muito especial ali, sabe? Tipo, E você está tendo sucesso em vender isso? Os caras estão entendendo? Tá gerando volume financeiro, cara? olha, tá tendo mais sucesso do que eu achava que ia ter, pelo seguinte motivo. Eu achava que ia vender muito devagar para investidores muito específicos com cheques maiores. Por quê? Porque o prazo é longo. Então, cara, é difícil você acreditar que a pessoa que tem aí uma carteira de 300 mil reais vai poder investir 20, 30 mil, né? 10% Qual da carteira. mínimo que você precisa investir? Nessa é 10 mil. Vai botar, sei lá, 10% da sua carteira, do seu portfólio, num fundo lá fora que vai ficar com, no mínimo, 6 anos, vai. 6, 7 anos. Ah, o fundo tem É longo, pra... é longo. Entendi. Mas o que acontece, cara, quando tipo, acaba o prazo do fundo? Ele entrega o que sobrou? Olha, tipo... tem algumas possibilidades, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas uma é estender, chamar uma assembleia estender, outra é montar um segundo fundo, transferir os ativos e dar Entendi. saída para os investidores. Tem algumas opções de saída. Mas não tem cash flow nesse meio tempo. Tem. Ah, tem cash flow. Tem cash ele flow. vendeu um negócio e ele retorna. Teve saída, retorna. legal, vai pagando. Tem. Entendi. Tem. E aí também, outra coisa que foi bem interessante, acho que é o deal com a Crowd que vocês estão fazendo, né? Que são empresas de inteligência artificial que vão receber apoio da NVIDIA Inception, né? Que já é um puta filtro. E aí, eu estava vendo aqui de novo, a expectativa de retorno é 20% ao ano em dólar, que é um puta retorno, só que a expectativa de prazo são 100 meses, né? E aí, de novo, entra a questão do prazo. É isso. Isso pode afugentar. E aí, o que eu queria te perguntar? Não, é afugenta, de verdade. Acho que deixa o investidor médio longe, é verdade. Isso. São pessoas que gostam muito e entendem muito, e veem que a criação de valor no mundo vai acontecer em grande parte por inteligência artificial e empresas que orbitam nisso, ou o cara não investe. Não faz sentido. Isso, então, mas aí, quando eu fui trazer Second Markets para o Brasil, eu fui conversar com o pessoal da Bovespa para ver o que eles achavam. Eles falaram assim, cara, se você não tiver uma mesa de market making, não adianta trazer. Você já pensou em, cara, fazer um market making de todos esses ativos? Dá uma liquidez pro cara, entendeu? Porque assim, porque é isso que você falou, né? O cara vê lá 100 meses, fala assim, puta, cara, parece que o cara, mas 100 meses já morri, né? Tipo... Olha, a gente tem lá o mercado subsequente, né? Que a CVM permite que a gente opere como plataforma de equity crowdfunding. Não é um mercado líquido. Eu não sei em que medida eu poderia operar nesse mercado e sem conflito de interesse, né? E o que a gente sabe, que a gente não quer repetir o que acontece com o mercado de renda fixa no Brasil, em que o investidor leva paulada de toda vez que ele precisa sair de algum papel. E a gente tem preferido fazer operações com sênior, criando uma tranche sênior no CR, em que ele pode sair com D mais X, e o cotista júnior dá saída para o cotista sênior. Mas isso no deal de Our Crowd também? No deal Our Crowd eu acho que não tem. Tá. Mas a gente tem preferido estruturar deals que tenham liquidez dessa forma do que operando no mercado subsequente. Mas deixar, por exemplo, os investidores treinarem entre eles não... A gente deixa. Ah, vocês deixam? Pode acontecer. Mas vocês não têm lá um negócio assim, no aplicativo está vendendo... No aplicativo tem o mercado subsequente. Eu, pessoalmente, acho que, como empresa, a gente precisa melhorar a usabilidade desse mercado subsequente. Mas existe. O investidor consegue colocar a ordem de venda da sua cota e consegue ver quem colocou a ordem que quer vender. O investidor consegue. Interessante, cara. Porque assim, você pega as casas de research, né? Acho bem interessante. Assim, o cara nunca deixa o assunto da empresa morrer. Então, tem o relatório trimestral, qualquer notícia que sai, tem a notícia. E é assim que você vai criando liquidez. Vocês fazem, porque vocês fazem um puta relatório de análise de investimento. Vocês fazem depois relatórios de update, alguma coisa desse tipo? A gente faz um relatório mensal de
update de como está a operação, a carteira, etc. Mas tipo uma novidade dessas que você falou. Vai sair só no próximo relatório. Tá. Não é... Então, olha só. Porque imagina, cara. É legal, eu já entendi. É né? legal pra caramba. Eu adoraria poder fazer. Mas a gente é uma casa de alternativo em que são ativos ilíquidos e de longo prazo, né? Então, assim, quanto mais eu puder tirar da cabeça do nosso investidor a preocupação dele tiver que ficar olhando, é melhor. Mas se ele quiser informação Sim. ele vai ter no e-mail dele. Verdade. Pra gente não faz sentido que ele... Por exemplo, vou dar um exemplo. Saiu uma notícia que o CNJ criou uma nova regra de cálculo de precatório. Imagina que se essa notícia for uma notícia negativa, no dia seguinte vai ter um monte de investidor querendo vender precatório, que vai prejudicar um monte de outros investidores que estão ali tranquilos. E depois, quando você vai olhar, muda o governo ou mudou a diretoria do CNJ e depois volta tudo de novo. Então, faz sentido. A gente não tem a Porque aptidão... é notícia boa e notícia ruim também, né? A gente não tem aptidão natural para ficar criando vol. Sim. Como se fosse isso. Entendi. Faz Embora nessas novas operações que a gente tem feito com parceiros, olhar essas notícias faça sentido para conseguir precificar melhor o que você tem ali na prateleira. Com certeza deveria fazer. Tá. Com certeza. Legal. E aí, te fazer uma pergunta que eu acho interessante também. A gente conhece muita gente high net worth, e eu acho que as pessoas que são high net worth, elas tendem a fazer mais alternativos do que quem não é, tem mais acesso. E eu olhando a carteira delas, que eu sempre dou uma olhada, eu vejo ativos que eu queria te perguntar se um dia você vai ter, se você acha interessante. Então a gente falou de ASH, vinhos, não tem a mesma dinâmica? Acho que é um mercado talvez no Brasil menor, mas não teria a mesma dinâmica? Olha, a gente olhou um deal de vinho, era um deal de arbitragem fiscal entre Reino Unido e Estados Unidos. A gente acabou não fazendo por outros motivos. Eu, pessoalmente, cara, difícil dizer de fora, mas a princípio eu faria tudo, depende, né? Não me parece que é um negócio que dá volume, olhando de fora. Parece menos, né? Parece que o volume é menor. Sim. Eu acho que talvez até mais arbitrado porque, enfim, tem mais liquidez. Literalmente. Eu já ouvi falar, e aí eu não olhei a fundo, deals que são mais parecidos com renda fixa. Por exemplo, você vai lá em vinícolas da Toscana, você compra o vinho no barril jovem, com 5 anos ele virou o Rosso, com 7 ele virou o Brunello. E aí você tem lá um retorno meio que dado se você colocou o dinheiro lá atrás, etc., quando aquela uva era jovem, né? Então, eu já ouvi falar não disso. Não é um negócio que vocês olharam. Não colhei. Aí eu olhei mais o outro lá que pareceu mais interessante. Aí a preferência entre 10 desses investidores mais alternativos, que são os deals de cannabis. Vocês chegaram a olhar alguma coisa em cannabis? Olhamos. Olharam? Olhamos. Opa! A gente olhou em 2019, acho que foi 2019, com uma empresa que era de uma associação na Paraíba e que era a única empresa que operava no Brasil de forma legal, com base numa liminar do Tribunal de Justiça da Paraíba, ou era Justiça Federal, e ela comercializava óleos de CBD, e a gente olhou esse deal, acabou também não fazendo. Depois a gente viu um hype absurdo de cannabis, a gente estava fora, não estava olhando, e depois a gente viu o mercado corrigindo ou piorando muito. E aí, de lá para cá, a gente não olhou mais, assim, mas a gente olhou esse de CBD e THC foi grande. muito hype, né? Assim como cripto vocês têm, né? Você sabe que para olhar esses deals de cannabis e THC, precisa ter gente que conheça muito o mercado de psicoativos, farmacêuticos. Não dá para fazer isso de peito aberto, assim, não é um fluxo de caixa normal, isso aí é mais complexo. Não, mas aí você pega um especialista, alguma coisa. Mas aí você tem que pegar um especialista. Mas acho que essa é a beleza, cara. Você pegar total. um especialista e ter esse conhecimento que o cara da pessoa física não vai ter. Só que você tem que lembrar o seguinte, quando a gente vai fazer um deal, a gente pensa assim, vamos trazer um time para fazer isso. Mas vai ter operação com volume suficiente para manter esse time? Esse é o foda, tem que originar. Originação é toda. Entendeu? É verdade. Né? Põe uma Ferrari na Paulista... Uma operação com qualidade, com retorno bom, etc. O time é caro.
né? Não, concordo de legal. Concordo de legal. Cripto vocês têm. E qual é a tua ideia de cripto? Porque hoje você tem tantas maneiras de investir em cripto. Qual foi a ideia de vocês terem ativos em cripto lá? Foi totalmente uma situação específica. Vários investidores nossos nos pediam para estruturar operações de cripto. E a gente percebeu que a necessidade, a dor desses investidores era a seguinte. Ou ele tinha que ser um cara expert, que ele tinha que se cadastrar no exchange, abrir conta, colocar a fiat dele, escolher o ticker, saber o preço de entrada e o preço de saída, e ficar acompanhando isso. Ou ele delegava todo o seu poder de decisão para uma gestora e comprava um fundo, um ETF, etc., de cripto. E o nosso investidor ele está acostumado a fazer de forma simples, um investimento, ou seja, num lugar único, ele transfere o dinheiro, ele fica exposto ali numa quantidade X de projetos, ou aquela classe de ativo como um todo, e com um ponto de entrada, um ponto de saída, claro, que tá ali claro para ele. Ele sabe que em 2, 3 anos, faça chuva, faça sol, vai vender as criptos e vai entregar para ele. Pode ter ganho dinheiro, pode ter perdido dinheiro. E a gente vê essa necessidade. E ele quer ter um pouco de informação. Então, se você entrega o research pronto para o cara, fala, cara, ó, eu fiz uma cesta dos melhores projetos ou dos maiores projetos de DeFi. Então, são os 7 melhores projetos de DeFi, e aí a gente mostra os projetos, explica um pouco do projeto, etc. Você tem que colocar o dinheiro aqui, e vai expor, sei lá, 2% da sua carteira, e vai entrar nessa data esse preço e vai sair nessa outra data aqui, no preço que tiver, ou se no meio do caminho bater o all-time high. É isso. Tá. Então foi uma demanda. Foi uma demanda. E aí, provavelmente de investidores que já são da Hearst e que querem também alocar em cripto, né? A gente começou com uma demanda específica para criar esse produto. E hoje ele trouxe novos... Tipo, tem um diferencial? Então, aí a gente percebeu que estava vindo os novos investidores e vinham investidores querendo especular, mas que não queriam ter trabalho de montar as operações. E aí, outra coisa que a gente percebeu foi... Essas cestas são interessantes quando você está no mercado de tendência de alta. Porque é mais fácil ganhar dinheiro, né? Quando o mercado está numa tendência de lateralizar, que é mais ou menos como a gente está hoje, depois de uma queda que a gente teve, quando o mercado está mais lateral, a gente criou uma nova operação que é de liquidity pool, que você fornece liquidez para, digamos, softwares que fazem a função de corretoras, né? Que dão liquidez quando um investidor no mundo cripto quer sair de uma cripto ou de uma moeda e ir para outra. Você não precisa fazer isso dentro de uma corretora centralizada. Existem hoje N sistemas que você faz isso, e aí esses sistemas precisam de liquidez. E aí a gente montou securitização de benefício econômico de algumas liquidity pools. Tá. E a gente enumera quais são as liquidity pools. O que acontece? Quando o investidor coloca o dinheiro nessa liquidity pool, ele começa a ganhar parte da taxa de corretagem que essa liquidity pool arrecada quando faz a troca de moeda para quem está querendo... Que risco ele está correndo nesse caso? Ele tá tomando alguns riscos. O mais importante deles é o de perda impermanente, ou impermanent loss. Que é quando o mercado vai para um lado, ou seja, se o Bitcoin cai em relação ao Ethereum, normalmente, quando você está dentro dessas liquidity pools, você acaba dando liquidez para as pessoas que estão querendo sair de Ethereum e indo para Bitcoin. E aí você fica mais posicionado em Bitcoin. Se você quer sair naquele momento, você vai ter uma perda. E por que é perda impermanente? Porque se você esperar e o mercado virar, e o mercado é dinâmico, depois ele pode se equilibrar, e aí você não teve a perda. Na verdade, você ganhou o FII de corretagem, e aí depois você equilibrou o número de moedas entre Bitcoin e Ethereum. E você pode pensar que numa liquidity pool, como você tem um cara querendo vender, você consegue, teoricamente, comprar com desconto? Ou comprar um preço melhor? Ou não tem? Ou ganha só a corretagem mesmo? Eu acho que a lógica é mais parecida com o market maker. Tá. Que você está dando dinheiro para o market maker operar. Entendi. É mais parecido. Entendi. E agora, recentemente, a gente lançou uma operação de delta neutro, em que essas liquidity pools ficam delta neutro em relação às moedas.
E aí, pelo menos dentro de um range, você tem menos risco e você não vai ter, por exemplo, o risco de impermanent loss. Animal. E royalty de alguma outra coisa tem? Royalty de alguma outra coisa. Algum outro ativo? Tem de filme. Filme? A gente... Mas já tem uma originadora? Já é algo... Tá dentro da Movie, que é de música. São ativos parecidos, porque são direitos autorais também. Tá. Mas o fluxo de caixa deles são bem diferentes, funcionam diferentes. A gente está estruturando uma operação de filme em que a gente vai financiar o P&A dos filmes, que são as verbas relacionadas ao marketing e à distribuição. A beleza dessa operação é que você fica sênior em relação a quase todo mundo na cadeia. Então você recebe o dinheiro primeiro. E taxa de retorno também a gente pode imaginar. A gente vai olhar e... Mas é isso, né? 20%. Não vai mudar o teu prêmio de muito. liquidez é esse, digamos assim, né? Quando a Selic está mais baixa, o prêmio aumenta, mas... Mas é isso. Eu queria que a gente tivesse uma acessibilidade a Selic, não tem. E aí o último ativo que eu vou te falar, que eu vejo da carteira, é Estados Unidos também, que são CLOs, Collateralized Debt Obligation. Já viu esse negócio, cara? Já vi. É como se fosse o FDIC, só que com, tipo, 10 camadas, assim, de senioridade. Eu operei isso. Já operei isso. E realmente eu vou te falar, é muito bom, cara. Né? E é só cara grandão, tipo KKR, que emite. Mas isso acho que ainda não... Você já viu alguma coisa? Já pensaram alguma coisa desse tipo? Olha, nada mais é que um waterfall, né? De fluxo de caixa e de risco, né? O ativo é dívida corporativa e aí você tem um waterfall. Não deixa de ser muito parecido com o FDIC, só que o FDIC, em geral, você tem uma sênior, no máximo uma mezanina, uma subordinada. Lá você tem o waterfall, tipo, 10 classes diferentes de passivo, entendeu? Em filme tem muito isso. Tem? Já a propósito, assim, em filme tem um waterfall super complicado, assim, para quem não entende. Quando a gente está falando criar classes diferentes de risco e prioridade com waterfall, etc., isso é um tipo de coisa que a gente gosta de olhar e é mais ou menos o que a gente já está fazendo com o júnior subordinado de maneira mais tímida nos nossos ativos. CLO para dívida de empresa, a gente não está olhando. Acho que não é um bom negócio para a gente que não sabe avaliar risco, começar a fazer essas tranches, etc. O que me chama a atenção que eu já vi mais de um investidor brasileiro que começou a olhar isso, entendeu? Só mesmo? Cara muito rico, que se dedica o dia inteiro a fazer investimento, e aí ele descobriu isso e hoje só uma boa parte da carteira que ele faz é investir em CLO. Tem vários emissores, é bem interessante esse mercado. Que CLO... Mas você precisa ser um especialista. CLO é como se você estivesse falando assim, FDIC, né? É isso. Mas no final do dia, o que tem lá dentro? Os ativos? Dívida de empresa americana. Pois mas aí tem de tudo. É isso. Arthur, dá pra gente falar umas 10 horas aqui, só que o tempo está correndo. Muito legal. Com certeza a gente vai ter novas conversas aqui. Queria te agradecer a tua participação. Muito obrigado. Foi animal a conversa. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, porque tem muita coisa interessante de falar. E é isso. Brigadão. Gente, estive aqui com o Arthur Farache, da Hearst Capital. E até a próxima. Abraço.